Muita gente considera o God of War 2 um dos jogos mais bem trabalhados, mais pesados e mais absurdos já lançados pro PlayStation 2. Mas o que pouca gente sabe é que o jogo original era para ser muito maior do que aquilo que chegou na versão final. Durante o desenvolvimento, os criadores planejaram mapas gigantescos, fases completamente diferentes, batalhas absurdas e até locais inteiros que simplesmente foram removidos do game por limitações da época. E algumas dessas ideias eram tão ambiciosas que o próprio PlayStation 2 não conseguiria rodar. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que o carro-chefe aqui do canal é minha série de 10 curiosidades que você não sabia sobre alguns games. E há um tempo atrás eu trouxe a parte 1 das curiosidades sobre God of War 2, e quem assistiu aquele vídeo sabe que eu mostrei pra vocês uma fase inteira que foi descartada do jogo. Uma fase absurda, onde provavelmente teríamos que salvar Esparta da destruição. E como eu prometi naquele vídeo, aqui estão todos os mapas descartados de God of War 2. Então não esquece que se quiserem mais vídeos nessa pegada, é só fortalecer no like e também hyparem bastante o vídeo pra ajudar na recomendação. E lembrando, se quiser descobrir mais curiosidades sobre a franquia, é só assistir minha série de 10 curiosidades que você não sabia sobre o jogo. Fechou? Bom, antes da gente falar sobre os mapas descartados, eu preciso explicar pra vocês como nós tivemos acesso a esses conteúdos. Pra quem não sabe, as mídias originais de God of War 2 vinham com 2 discos. Porém, como eu já expliquei no vídeo anterior, um dos discos era o game pra você poder jogar e o segundo era apenas um DVD de vídeo com pré-produção, bastidores e alguns conteúdos extra do desenvolvimento. E foi justamente nesse DVD que os desenvolvedores mostraram diversos elementos que acabaram sendo descartados durante a produção do game, incluindo vários mapas e fases que nunca apareceram na versão final. Só que mesmo eles sendo apresentados, infelizmente os produtores acabaram não explicando tão abertamente sobre o que cada um deles seria dentro da história do jogo. Porém, ao longo dos anos, algumas entrevistas, artes conceituais e até certos elementos presentes no próprio game acabaram dando pistas sobre onde esses mapas poderiam se encaixar dentro da campanha. E também a provável localização de onde estariam situados esses mapas. Eu vou explicar um por um, passando rapidamente por eles e dando ênfase aos mais interessantes e que de fato iriam aparecer na versão final. Porque alguns mapas foram criados apenas para testes de animações e gameplay. Então já saibam disso, fechou? O primeiro mapa que nos é apresentado se chama o Coliseu. Pra quem não sabe, o Coliseu na vida real é uma enorme arena localizada em Roma, lá na capital da Itália, sendo considerada uma das construções mais icônicas e impressionantes da história da humanidade. Ele era conhecido como um grande anfiteatro durante a época do Império Romano, onde milhares de pessoas se reuniam para assistir gladiadores lutando entre si, contra animais selvagens e outros espetáculos extremamente violentos. E em God of War 2, esse mapa parece que iria seguir exatamente essa mesma proposta. Uma gigantesca arena focada em combate, claramente inspirada nos gladiadores romanos e nos espetáculos brutais que aconteciam dentro do Coliseu. O cenário é todo bem construído e cheio de detalhes, apresentando uma estrutura enorme e uma área de combate bastante ampla que reforça ainda mais essa inspiração. Só que tem um problema. O começo de God of War 2 acontece lá em Rhodes, lá na Grécia, enquanto o Coliseu da vida real fica localizado lá em Roma, na Itália. E a distância entre esses dois locais passa facilmente dos 1000 km. Seria basicamente como sair de Porto Alegre e viajar até o Rio de Janeiro, então não faz muito sentido o Coliseu romano aparecer ali no meio da campanha. Principalmente porque em nenhum momento da história nós passamos por regiões próximas da Itália. Então por conta disso tem algumas possibilidades. Esse mapa pode ter sido criado ainda no início do desenvolvimento do jogo, quando a história talvez nem estivesse totalmente definida, ou então ele nunca teve a intenção de representar o Coliseu real. O nome Coliseu poderia servir apenas como referência a uma grande área de combate inspirada nos gladiadores romanos, ou talvez esse mapa tenha sido usado apenas para testes de combates, animações e mecânicas internas do jogo, pois dá pra ver claramente no mapa a falta de algumas texturas. Mas independente de tudo, eu gostaria muito que esse mapa fosse utilizado em algum jogo futuro da franquia, pois eles perderam de colocar ele nos modos extras do game, servindo como um resquício do que poderia ter se tornado a história do jogo. O segundo mapa descartado de God of War 2 se chama o Mercado de Rhodes, um local por onde provavelmente passaríamos com Kratos durante os eventos iniciais de God of War 2, pois como eu já citei anteriormente, o começo da campanha acontece na cidade de Rhodes, local esse onde enfrentamos o gigantesco Colosso de Rhodes. Durante essa batalha, o Kratos passa por diferentes partes da cidade, derrotando diversos inimigos antes do confronto final contra a estátua. E pelo visto, uma dessas áreas que passaríamos antes dela ser destruída seria justamente o centro da cidade, o Mercado de Rhodes. Mas por algum motivo ela acabou sendo descartada, e infelizmente os desenvolvedores mostraram muito pouco desse cenário, mas pelo que dá pra perceber seria uma grande área comercial transformada em arena de combate, algo bem parecido com o que acabou acontecendo mais tarde lá em God of War Chains of Olympus. Ou seja, existe a possibilidade de que algumas ideias descartadas de God of War 2 tenham acabado sendo reaproveitadas nos jogos posteriores da franquia, inclusive não apenas no Chains of Olympus, mas também no Ghost of Sparta, e daqui a pouco eu vou comentar sobre isso.
O terceiro mapa descartado se chama A Tumba, um local subterrâneo repleto de túneis que aparentemente funcionariam como uma espécie de labirinto. Pelo pouco que foi mostrado, esse cenário parecia ter uma atmosfera bem mais misteriosa, talvez envolvendo a busca pela tumba de algum deus, rei ou figura importante da mitologia. Quem sabe até algo relacionado ao próprio Ares que matamos no jogo anterior. O problema é que esse aqui é um dos mapas sobre quais temos menos informações, e diferente de outros cenários descartados, ele não parece se conectar diretamente com nenhuma parte presente na versão final de God of War 2. Por causa disso, é bem provável que esse mapa pertence aos estágios iniciais do desenvolvimento do jogo, algo que chegou a ser planejado e talvez até parcialmente construído, mas que acabou sendo abandonado logo no começo da produção. Então infelizmente não dá pra comentar muito, porque não existem muitos detalhes sobre qual seria a verdadeira função desse cenário dentro da campanha. O quarto mapa descartado não seria um cenário, algo que realmente fosse utilizado no jogo final, pois o próprio nome dele já deixa bem claro ser apenas um mapa de testes. Esse cenário foi criado principalmente para testar animações de físicas e movimentações da água, pois dá pra perceber isso claramente nas imagens mostradas pelos desenvolvedores. Até existem algumas teorias de fãs em que eles acreditam que esse mapa poderia representar uma parte inicial para a introdução de algum local específico do jogo. Talvez algo que se conecte com outro mapa descartado, não sei, mas tem um que daqui a pouco eu vou comentar que talvez se encaixe com esse. Mas fora essas teorias, praticamente não existem informações relevantes sobre ele, e como o próprio material de desenvolvimento já descrevia, tudo indica que era apenas um cenário utilizado internamente para testes técnicos, ou seja, animações e afins. O quinto mapa descartado de God of War 2 se chama A Praia do Mar Egeu, e esse mapa tem grandes chances de ser uma das primeiras ideias que seriam utilizadas para a introdução de God of War 2, e isso tem um motivo muito interessante. Na parte 2 da minha série de 10 curiosidades sobre God of War 1, eu iria comentar sobre como a introdução do jogo faz referência ao momento mitológico. Momento esse em que o pai do Teseu se joga ao Mar Egeu, e referência essa que já foi confirmada oficialmente, e eu vou explicar melhor sobre ela na parte 2 daquela série. E como o início do primeiro jogo acontece justamente no Mar Egeu, faz bastante sentido imaginar que os desenvolvedores queriam reutilizar esse mesmo local como inspiração para a abertura de God of War 2. E provavelmente foi aí que surgiu o mapa da Praia do Mar Egeu. Um cenário que, segundo algumas teorias, apareceria nas primeiras horas de gameplay por ser extremamente bonito, apresentando o mar à esquerda, montanhas ao redor e uma enorme faixa de areia cobrindo praticamente toda a área do mapa. Como eu citei anteriormente, pelo visto essa parte também faz parte das primeiras ideias que teriam sido imaginadas para a introdução do game, mas que acabaram sendo descartadas. Pelo menos no God of War 2, porque essa ideia de iniciar numa praia foi utilizada lá no God of War Chains of Olympus, demonstrando novamente que essas ideias não foram totalmente descartadas, mas sim modificadas para aparecer em outro jogo. Pra mim, esse aqui é facilmente um dos cenários descartados mais bonitos já criados pra franquia, e sinceramente ele tem muito potencial pra aparecer no remake. Ou será que não? Deixa aí nos comentários. O sexto mapa descartado se chama o Aqueduto. Aqueduto, pra quem não sabe, é uma estrutura artificial como canais, túneis ou pontes arqueadas projetadas para transportar água por gravidades de fontes distantes até cidades ou áreas agrícolas. Esses sistemas utilizavam uma inclinação contínua para abastecer banhos, fontes e residências, ficando bastante famosos na Roma Antiga por representarem um enorme marco da engenharia hidráulica. Pelo visto, a Santa Mônica queria utilizar isso em algum momento específico lá dentro do Templo de Lachesis, já que as estruturas presentes ali são bem parecidas com as utilizadas no jogo final, além de fazer bastante sentido com o contexto de lá. Mas novamente, por algum motivo, essa ideia acabou sendo removida do game e infelizmente não temos muitas informações oficiais sobre isso, então não dá pra comentar muito. O sétimo mapa descartado se chama Monte Etna, um dos mapas mais fenomenais e que mais fez fãs teorizarem sobre onde seria sua provável localização, pois temos várias opções e momentos que ela poderia se encaixar. Mesmo sua localização não fazendo tanto sentido, porque ela está localizada lá em Sicília, bem longe da Grécia. Mas mesmo sua localização sendo distante, a base central da localização bate certinho com um dos mapas mais interessantes descartados, que seria o caminho para esse local. Já já vocês vão entender. Nesse mapa nós teríamos que entrar no Monte Etna, que é um dos vulcões mais ativos do mundo, e conseguir atravessar sobre ele, passando por caminhos, armadilhas e diversos outros elementos que a Santa Mônica estava planejando. Segundo fontes e teorias, nós precisaríamos atravessar todos os desafios desse local para mostrarmos sermos dignos de uma audiência com as Irmãs do Destino. Ou talvez digno para conseguir chegar a um item específico, ou melhor, a um local específico que levaria a gente para um outro mapa que daqui a pouco eu vou comentar. Só que ao decorrer do desenvolvimento essa ideia acabou sendo descartada, mas novamente utilizada em outro jogo da franquia, lá no God of War Ghost of Sparta, em que passamos por um local muito parecido. Mas mesmo assim esse mapa é extremamente interessante e casa muito bem com um dos outros mapas descartados que também fez parte de Ghost of Sparta. E isso é muito interessante.
O oitavo mapa descartado do game, que na verdade não foi exatamente descartado, mas sim modificado, se chama Escapar do Tifão. Essa fase seria uma sequência extremamente frenética, onde teríamos que fugir do Titã enquanto ele tentaria nos matar de várias formas diferentes, criando tempestades, deslizamentos, explosões e diversos outros eventos dentro da caverna. Esse cenário, pra vocês terem uma noção, ficou tão pesado e tão bem trabalhado que o próprio diretor do jogo disse que o console não iria suportar, e que todas as ideias que eles estavam planejando para esse momento não foram criadas por conta dessas limitações. Por causa disso, os desenvolvedores acabaram modificando grande parte dessa sequência para conseguir encaixá-la na versão final do jogo, deixando ela bem mais simples do que a ideia original. E o mais interessante é que, pelo que aparece nos vídeos de desenvolvimento, a caverna teria diversas construções espalhadas pelo cenário, como se existisse uma pequena vila ou até estruturas militares dentro do local, mostrando que toda a área da montanha teria algum tipo de ocupação ou civilização vivendo por ali. O que mostra que toda essa área da montanha originalmente seria muito mais rica em detalhes e construções. Essa aqui é de longe uma das fases mais completas e detalhadas já criadas para a franquia, que chegou a ficar 70% completa, mas que por conta de limitações acabou sendo modificada e ficando bem menos épica. O nono mapa de God of War 2 é um dos mais épicos já criados para a franquia, e esse mapa se chama Atlântida. Atlântida, para quem não sabe, é uma cidade lendária criada pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos. Segundo relatos, ela seria uma civilização extremamente avançada, rica e poderosa, localizada em uma gigantesca ilha que acabou sendo destruída e engolida pelo oceano após uma grande catástrofe. A lenda diz que Atlântida possuía templos enormes, construções gigantescas e um poder militar absurdo, até que seus governantes começaram a se corromper, fazendo com que a cidade fosse destruída pelos deuses com violentos terremotos e desaparecesse no fundo do mar. Só por esse resumo já dá pra ter uma ideia de como seria esse local. E no God of War 2, a ideia era que o Kratos fosse pra Atlântida no meio do jogo. Olha só. Em materiais disponibilizados pela Santa Mônica Studio lá por volta de 2010, a gente consegue ver diversos esboços e artes conceituais do que iria se tornar Atlântida em God of War 2. São artes mostrando como essa fase provavelmente funcionaria por completo, tipo, os caminhos que o Kratos seguiria, possíveis inimigos, estruturas do cenário e até algumas ideias de gameplay. Então nós podemos observar e ter uma boa noção de como seria toda a estrutura do local. Isso por essas imagens, tá? Porque pelas imagens que a Santa Mônica nos mostrou naquele DVD bônus, infelizmente não dá pra entender muita coisa, porque é uma imagem muito rápida do Kratos voando sobre o local, então por essas imagens do DVD bônus não dá pra entender como essa fase funcionaria. Mas por essas artes conceituais podemos ter uma boa ideia de como ela seria. E já dá pra perceber que a Atlântida aparentemente seria muito parecida com o que as lendas descrevem. Uma gigantesca civilização avançada cercada por enormes construções e estruturas monumentais. Mas calma que não para por aí. A galera encontrou há muitos anos atrás um detalhe extremamente absurdo que junta esse mapa ao resto do jogo e também ao Monte Etna. Se liga! Em um livro extremamente raro de God of War 2 foram encontradas mais duas artes conceituais sobre esse local. Só que o mais absurdo é que uma dessas artes é literalmente o mapa do jogo e onde ela se encaixaria na gameplay. Nessa arte conceitual podemos observar que existia praticamente um caminho traçado para a campanha do jogo. Após passarmos pela fase do Tifão, nós chegaríamos até a Ilha do Destino. E ali, pelo que dá pra ver na imagem, passaríamos pelos Corcéis do Tempo, que aparecem bem no canto da arte conceitual. Depois disso, seguiríamos em direção a uma enorme montanha, e pelo que tudo indica, essa montanha seria justamente o Monte Etna, aquela fase que eu mostrei anteriormente. Ou seja, originalmente toda essa sequência de mapas descartados seria conectada. Nós passaríamos pelos Corcéis do Tempo, chegaríamos ao Monte Etna, enfrentaríamos todos os desafios daquela área, e no final da fase encontraríamos um portal que nos levaria diretamente para Atlântida. Segundo essa arte conceitual, Kratos seria teleportado diretamente para dentro da cidade. E isso provavelmente aconteceria porque Atlântida estaria localizada extremamente longe das outras regiões do jogo e totalmente cercada pelo oceano. Então, ao concluir os desafios do Monte Etna e provar o seu valor às Irmãs do Destino, o Kratos finalmente conseguiria acessar Atlântida através desse portal. E o mais curioso é que essa ideia aparentemente não foi descartada, porque mecânicas parecidas acabaram sendo reutilizadas mais tarde em God of War 3 e também em God of War Ghost of Sparta. Mas assim, infelizmente, mesmo a gente sabendo de como seria a chegada do Kratos até Atlântida e também a estrutura do local, ainda não existem muitas informações sobre o que realmente aconteceria lá dentro. Mas seguindo outras artes conceituais, podemos observar que lá dentro ele procuraria algum item específico e derrotaria várias outras criaturas, incluindo elas um titã gigantesco que foi descartado do game, que se chamava Oceanos. A questão é que depois do Kratos derrotar esse titã, ele subiria até a torre principal da cidade e encontraria o Kraken.
coisa que realmente aconteceu na versão final de God of War 2, porém de uma forma meio sem sentido. E isso aqui provavelmente explicaria exatamente o motivo do Kraken aparecer naquele local, porque se a Atlântida tivesse sido mantida na campanha, tudo faria sentido, já que o monstro surgiria literalmente no meio do oceano e não no meio do nada. E assim, após derrotar o Kraken, o jogo praticamente seguiria da mesma forma. Kratos libertaria a Fênix e voaria até o local das Irmãs do Destino. Essa arte encontrada mostra exatamente todo esse caminho. E assim, até hoje muita gente não entende por que essa ideia acabou sendo descartada, porque sinceramente tinha muito potencial para ser uma das partes mais absurdas já feitas na franquia. Mas assim como anteriormente, mesmo essas ideias tendo sido removidas de God of War 2, elas acabaram reaparecendo em God of War Ghost of Sparta, porém obviamente não ficou tão absurdo quanto seria na ideia original. E assim, infelizmente esse mapa aqui não tem chances de aparecer no remake de God of War 2, porque, pô, ele aparecia em outro jogo da franquia, né? Então não faz sentido ele aparecer no God of War 2. Mas independente de tudo, eu queria muito que ele tivesse sido mantido, pois é uma das ideias mais absurdas e interessantes já criadas. O 10º mapa descartado de God of War 2 se chama a plataforma original da luta contra o Ícaro. E assim como o 8º mapa, esse aqui não foi exatamente descartado, mas sim modificado. No jogo original, a gente chega na ponte do Ícaro e acaba travando uma batalha com ele em pleno ar, porém na ideia original nós cairíamos e lutaríamos contra ele em cima de uma plataforma. Pelo que dá pra entender, alguma parte da ponte ou de alguma rocha iria se soltar com os dois em cima e ao decorrer da queda a plataforma iria se quebrando aos poucos até chegar na parte final. E pelo que foi comentado em algumas entrevistas, eles removeram essa ideia porque não faria tanto sentido com essa parte do jogo e também porque seria mais épico a luta acontecer em pleno ar. Essa aqui pra mim é totalmente descartável e sinceramente eu concordei com a escolha final. O último mapa descartado eu já mostrei aqui no canal e também já expliquei toda a história por trás dele, então pra não ficar repetitivo eu vou colocar aqui pra vocês o trecho exato do vídeo que eu falo sobre esse mapa. Você sabia que o God of War 2 teve uma fase inteira que foi descartada? Pois é. Acontece que após os Zeus matar o Kratos, ele decide atacar Esparta para destruí-la por completo, já que os soldados espartanos veneravam Kratos como seu deus. Na história do game a gente só descobre isso lá perto do final do jogo, após a batalha contra o último soldado espartano. Depois de vencermos ele explica tudo isso que aconteceu, deixando o Kratos completamente incrédulo. Isso é o que vemos oficialmente no jogo, em uma pequena cutscene. Mas em materiais extras do jogo e também por revelações dos produtores em entrevistas, a gente descobriu que o jogo teria uma fase inteira mostrando toda essa batalha de Zeus contra Esparta. E o melhor, a gente iria lutar contra todos os inimigos tentando salvar essa cidade. Olha só que interessante. O God of War 2 ele teve muitos mapas descartados, e um desses mapas se chama A Estrada para Esparta, uma fase inteira que estava quase que 100% concluída, só que por algum motivo ela acabou sendo descartada. O local dessa fase é extremamente detalhado, demonstrando toda a guerra que estava ocorrendo. Durante as gravações desse mapa, podemos ver o exército espartano marchando rumo a Esparta, inimigos chegando para lutar contra o Kratos, destruição em massa e entre diversas outras coisas. Inclusive, muita gente se perguntava quem são esses inimigos que o Kratos estava lutando nesse local. Mas se você prestar atenção nos detalhes, vai perceber que eles são do exército pessoal de Zeus, por conta de um símbolo de águia em sua armadura. Inclusive, esses soldados aparecem lá no início do jogo, o que nos leva a crer ter uma pequena lore antes desse acontecimento. A lore em si seria que Zeus teria planejado antecipadamente a sua emboscada contra o Kratos, desde a parte da estátua do Colosso de Rhodes até a parte que ele próprio lutaria contra o Kratos. E enquanto ele lutaria contra o Kratos, ele já teria enviado todo o seu exército diretamente para Esparta. Porém, como os espartanos eram extremamente poderosos, eles conseguiram vencer boa parte do exército de Zeus. Com isso acabou que o próprio Zeus, após matar o Kratos, resolveu dar as caras por lá, além é claro de ter levado junto várias outras criaturas. Ou seja, toda essa fase se basearia em derrotar todos os inimigos até conseguir salvar Esparta. Mas a questão que fica é, onde é que essa fase iria aparecer? E é exatamente aqui que as pessoas se perdem. Poderia ser uma fase em que a gente literalmente passa por Esparta enquanto Zeus destrói ela? Talvez. Talvez no início do jogo? Sim, poderia. Mas tem uma fala no game que nos demonstra ser algo um pouco diferente. Acontece que lá no final do jogo, o Kratos, enquanto lutava com os Zeus, fala diversas coisas, algumas falas de efeitos e ameaças. E em uma dessas falas ele diz o seguinte: não vou deixar que destrua Esparta. O que nos leva a crer que ele usaria o controle do tempo para voltar exatamente no ponto em que começou essa guerra, tentando salvar a Esparta da destruição. Porém, isso é claro sem a presença de Zeus. Afinal, Zeus iria para Esparta logo após matar o Kratos, o que não ocorreu. E isso é algo que realmente iria acontecer. O Kratos iria voltar no tempo, tanto para salvar Esparta e ter a ajuda dos espartanos na guerra contra os deuses, como também voltar no tempo na Titanomaquia e fazer aquilo que a gente já sabe.
sabe? Ou seja, essa fase inteira que foi descartada iria ter um peso e um contexto muito maior na história, se passando após a luta do Kratos contra os Zeus e antes dele voltar para buscar os Titãs. E isso seria exatamente o motivo para explicar aquelas guerras que estavam acontecendo no início de God of War 3, pois temos a presença de muitos soldados espartanos, mostrando que os espartanos iriam de fato lutar contra as criaturas de menor dificuldade, enquanto o Kratos e os Titãs iriam lutar diretamente contra os deuses. Olha só que interessante. This is almost a complete level, pretty much. I mean, we had a lot of everything from the visuals down to all the scripting of the events and explosions, AI placement. It's very sad that it had to get cut. I remember when I heard about it, I was in denial for a few days, but we made our way through it, and we were all very happy with the other levels, so it's nice that it got to make it onto the lost levels. Bom, galera, é isso. Espero ter curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo aqui deu bastante trabalho, por conta de que eu mesmo faço roteiro, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado ou copiado de outros criadores, é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalece no like, hype o vídeo e compartilha com seus amigos para eu trazer mais vídeos dessa pegada. E se você curtiu God of War, dá uma olhada nos 3 vídeos que já foram postados aqui no canal, como do motivo do porquê o God of War travava na ponte do Ícaro, as 10 curiosidades que você não sabia sobre God of War 1 e também as 10 curiosidades do God of War 2. Assista lá porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.